Sejam todos bem-vindos ao Psique Podcast, um canal sobre saúde mental com um quê de humor e criatividade. Seguindo então, Adi, na nossa linha sobre depressão, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o tratamento da depressão, principalmente mitos e verdades. Eu adorei esse tema, para começar, porque eu acho que a gente tem tantos mitos no tratamento da depressão, no tratamento da saúde mental como um todo, mas na depressão mais ainda, né? Então, eu acho que é muito válido, eu acho que essa aula aqui está imperdível. E eu acho que a gente pode começar pensando, Camille, assim, no tratamento na depressão. Hoje a gente vai conversar especificamente sobre farmacologia, né? Com os tratamentos não farmacológicos, a gente vai deixar assim para um próximo episódio, né? Para ficar com um gostinho de quero mais, né? Isso mesmo, sempre. Sempre um gostinho de quero mais. Então, vamos. Lembrando, né, Adna, que o tratamento da depressão, só enfatizando o que a Adna estava falando, o tratamento da depressão engloba vários fatores, que não só a parte química. Por exemplo, a qualidade de vida como um todo, uma boa rotina de alimentação, atividade física, sono, que nós vamos deixar para depois. Hoje, então, vamos focar um pouquinho na parte química e a gente gostaria de trazer um tema bastante... polêmico! Isso! Muito polêmico, muito controverso, que são os famosos benzodiazepínicos, né? E aí, Adna, benzodiazepínico é tratamento para depressão? Gente... como assim não é? Se você está perguntando, pode ser que a resposta seja não. Como assim? Rivotril não trata depressão? Para. Rivotril não trata insônia? Não, insônia pelo menos deve tratar, né, Camille? O que você acha? Me diz. Como assim? Eu tô entrando em choque existencial. Não é, Adna? Acho que você e 80% do mundo, né? Não trata, Adna, não trata depressão, gente, não trata insônia, não são esses os objetivos dos benzodiazepínicos. Então, nós vamos falar um pouquinho. Existem indicações? Existem. A gente pode usar o benzodiazepínico em algum momento, né? Podemos usar no tratamento da depressão, no tratamento da ansiedade, mas assim, de forma curta, a curto prazo, porque são medicações que têm uma alta tendência a causar dependência. E causa mesmo, né? Exato. Quantas pessoas a gente vê no consultório que há 20, 30 anos toma Rivotril, Adna? Toma Rivotril para acordar, toma Rivotril para relaxar, né? Já Exatamente. Dizia a música. A gente vai deixar um link aqui de uma paródia que fala sobre os benzodiazepínicos, mas eu acho que é exatamente isso, né? É uma medicação de muito fácil acesso, então um custo muito acessível. A gente vai pagar o quê? R$10 num vidrinho, né? Com comprimidos. Então, os benzodiazepínicos, eu acho que é importante, a gente quis trazer essa primeira polêmica do tratamento, porque são medicações que têm sua validade. Eles são fundamentais mesmo, né? Sem os benzos, a gente teria uma dificuldade muito grande de manejar alguns pacientes. Mas não são medicações que tratam, né? Então, eu não vou na causa do problema. Exatamente. Então... Até fez lembrar um exemplo que eu costumo dar para os pacientes, porque quantas vezes chega um paciente para a gente, tá lá tomando um Rivotril, um diazepam, um alprazolam, e mais as outras medicações de tratamento, e fala assim: doutora, eu vim hoje, eu tô bem. Os outros remédios, eu acho que eu não preciso não, mas o Rivotril eu preciso continuar. Porque foi ele que me salvou, né? Então, eu costumo dar um exemplo para os pacientes que, vamos imaginar um quadro de pneumonia. Então, a gente tem a pneumonia, tem a infecção, vamos precisar tratar a pneumonia. Mas a pneumonia dá dor no corpo, dá febre, dá dor principalmente nas costas. Tosse. Então, a gente usa dipirona. Vamos usar dipirona. Dipirona vai aliviar a dor, vai baixar a febre, mas a dipirona não trata a pneumonia, né? Então, é esse o efeito dos benzodiazepínicos. Por isso que muitas pessoas acreditam que ele é fundamental no tratamento, que ele que faz o tratamento. Porque, como muitos dizem, ele tira com a mão.
Exatamente. É ele que vai aliviar esses sintomas mais intensos, esses sintomas agudos, até que a medicação principal faça realmente o efeito e estabilize toda essa concentração química, né? Não, e é muito interessante porque os pacientes, eles criam uma dependência antes de estar dependente quimicamente mesmo da medicação, né? Então, assim, doutora, não pode faltar a receita do Rivotril. Eu nunca preciso lembrar eles de fazer a receita, né? De qualquer benzodiazepínico. Eles falam, ó, doutora, não esquece a receita. Então, assim, você vê o quanto... É claro que tem a sua função, mas quando ele vai causar um quadro de dependência, por isso que ele tem aquela tarjinha preta, né? Que é o famoso tarja preta, vem daí. Então, às vezes os pacientes têm tanto medo dos antidepressivos e falam, eu não quero ficar dependente do antidepressivo. Não, antidepressivo não vai causar dependência. O que vai causar é o seu colega clonazepam, né? Então, essa tarja preta indica que pode causar dependência e tolerância, que é a necessidade da gente usar cada vez doses mais altas para ter o mesmo efeito terapêutico. Então, a gente vai escalonando a ponto de, por exemplo, a gente tem histórias hilárias com benzodiazepínicos, se a gente ficar aqui contando. Uma paciente, um dia eu falei, tá, mas então você toma o clonazepam nas crises, isso. Quantas gotas? Ah, não sei, eu viro na boca. Aí você pensa, isso é uma tolerância. Então, é muito sério, por isso que a gente quer falar sobre eles. Sim. E às vezes chega, tô lembrando aqui também, eu lembro, várias coisas eu vou lembrando, né, Adna? E você também, né? Quantas vezes a gente no consultório ou no serviço público, em todos os lugares que a gente atende, chegam pacientes que estão sonolentas, lentificadas pela quantidade de benzodiazepínico que usa, né, gente, durante isso é o muito dia. grave. Muito grave mesmo. Então, não são moléculas para tratamento, não vão tratar a causa química que leva, são úteis sim. Então, assim, fazendo um resumão com relação à utilidade, são úteis sim, para uma fase aguda, uma fase curta, um início de tratamento até a medicação principal fazer efeito. Lembrando, eu acho legal a gente pensar também como que eles funcionam. Ótimo. Né? Porque o benzodiazepínico, ele atua num receptor que chama GABA. Então, vocês vão ouvir a gente falar bastante com relação a esse complexo do GABA, né, Adna? Isso. Ele é o principal modulador inibitório do nosso organismo. Então, por isso que ele ajuda muitas vezes a dormir, porque ele vai estar atuando nas funções inibitórias. Então, a gente tem a diferença do GABA e do glutamato. O glutamato é nosso principal modulador excitatório e o GABA inibitório. Eu costumo brincar que o glutamato é o nosso acelerador e o GABA é o nosso freio do carro. Exatamente, perfeito. É isso mesmo. Então, nós precisamos ativar o benzodiazepínico ativa, né? O GABA, para quem não estuda sobre isso, né? É um complexo de proteínas. Então, quando o benzodiazepínico atua, até são chamados receptores benzodiazepínicos, né? Atua nessa molécula, então inibe as funções, por isso que ajuda muitas vezes a dormir e por isso, com essa inibição, diminui, por exemplo, uma crise de ansiedade, um quadro mais intenso de um quadro depressivo. E aí, eu acho que uma coisa importante que você está falando, Camille, então, como o GABA, né, ele é esse grande inibidor, muitas vezes a gente pensa, por exemplo, que ele é interessante para dormir porque ele dá sono. Nem todos os benzodiazepínicos, eles são sedativos, né? Muitas vezes, eu costumo dizer para o paciente, existem benzodiazepínicos que são mais sedativos, outros mais ansiolíticos. Mas o que faz muitas vezes o paciente dormir não é nem o efeito sedativo, é assim, só porque acalmou o pensamento, sabe aquele turbilhão de pensamentos? Então, quando eu acalmo esse cérebro, ele vai dormir por consequência, né? Isso. Eu silencio esses pensamentos na hora de deitar, né? Então, é por isso que a gente acaba... Os pacientes gostam muito dessa associação. Poxa, minha cabeça ficou leve, ficou silenciosa. E eles gostam desse efeito para dormir. Mas não é uma medicação indutora de sono. Pode ter um efeito sedativo, mas não é indicado para dormir. Por quê, Camille? Tem algum problema usar para dormir?
Tem, porque se a gente for usar a longo prazo, vai causar dependência, como a gente está falando, né? E eu costumo dar um exemplo, fazer uma brincadeira, que dormir com benzodiazepínico é como levar uma porrada na cabeça. Adorei. O sono é totalmente forçado, Isso. né? Fora da naturalidade e fisiologia. A gente tem muitas medicações hoje, né, Adna, que atuam nisso que você falou, melhorando a parte química, melhorando, igual você deu o exemplo dos pensamentos, né? Então, vamos pensar um pouquinho na parte química. Os pensamentos são decorrentes de um excesso de dopamina em córtex pré-frontal. A gente tem medicações que vão atuar nisso de uma maneira correta. E os benzodiazepínicos não fazem isso. Eles atuam nesses receptores específicos, inibindo função. Mas eles não vão atuar nesse foco que existem outras medicações que atuam e que vão ter, por exemplo, na questão do sono, próximo da fisiologia natural do sono. E isso é muito legal, se a gente for pensar nessa arquitetura do sono, então, isso também é para um próximo capítulo, porque tem muita coisa. Isso. Mas se a gente for pensar, os benzodiazepínicos, eles alteram muito aquela arquitetura que a gente tem do sono de sono superficial, sono intermediário, sono profundo. Eu volto para esse sono superficial. Isso vai acontecer de 5 a 6 ciclos durante a noite, mudando um pouco a intensidade do meio para o final da madrugada. Mas isso acontece de uma maneira normal, fisiológica. E o benzodiazepínico, ele vai fazer com que a gente fique muito nesse sono profundo. E eu preciso dessa oscilação entre sono profundo, às vezes até um despertar durante a noite, para que eu tenha um arquivamento adequado das memórias, para que haja toda a nossa melhora do funcionamento do cérebro durante a noite. E aí, se eu mascaro e faço esse sono tão artificial, como você disse, eu vou ter prejuízos a longo prazo por esse sono inadequado também, né? Exatamente. Até acho que é importante, vai ficar para um outro capítulo também, um outro episódio, mas só para lembrar esse gancho que você trouxe, Adna, que é importantíssimo, o benzodiazepínico mantém nessa fase profunda do sono, mas é uma fase profunda intermediária, não é aquela fase mais profunda, onde ocorre a ação do sistema linfático. O que é isso? O que é o sistema linfático? É o nosso sistema de limpeza do cérebro. Exato. É onde as células se afastam, passa todo o líquido de limpeza e vai tirando os restos celulares, as substâncias tóxicas. Não é lindo, gente? Maravilhoso. Nosso cérebro faz faxina enquanto a gente dorme. Enquanto a gente dorme e tem o horário específico, ele ainda é pontual. E não atingindo essa fase, é por esse motivo que os benzodiazepínicos estão, então, associados com desencadeamento de demência ao longo dos anos. Exatamente. Por manter essa toxicidade e esses restos celulares. Tá vendo, gente? É muito sério. E um outro ponto que eu acho que é importante, já que a gente está falando de sono e benzodiazepínico, eu costumo brincar muito com os alunos quando eu vou dar aula de antidepressivos e tal. Eu falo, gente, se você tá no SUS, por exemplo, numa UBS, num atendimento básico de saúde, o que você vai passar para um paciente idoso dormir, por exemplo? É muito comum passar benzodiazepínico. Por quê? Porque a gente tem clonazepam no SUS, a gente tem o diazepam. Então, são medicações de fácil acesso, então é muito comum a gente medicar os pacientes idosos com isso. E é muito sério, porque isso altera até os nossos reflexos, né? Tanto que os benzodiazepínicos não são indicados se você usar uma dose alta, por exemplo, dirigir, operar máquinas, outras coisas. E aí eu brinco assim, né? Uma brincadeira meio trágica, mas assim, você passou o clonazepam lá na sua unidade básica de saúde para dona Maria, que tem 75 anos. Aí ela amou você, porque ela começou a dormir, né? Ela não entende que a fisiologia do sono vai mudando conforme a nossa idade vai mudando. Aí ela dorme, só que ela acorda de madrugada porque ela precisa fazer xixi. Aí ela levanta, ela tropeça no tapete, porque idoso ama tapete no meio do caminho, né? Não sei o que acontece. E ela tem uma alteração de reflexo por conta do clonazepam. E aí essa paciente vai cair, ela vai fraturar o fêmur por consequência dessa fratura de fêmur. E a maior parte da mortalidade dos idosos estão ligados a quedas.
ela vai falecer por consequência disso, e aí a gente vai dizer, ela faleceu porque ela fraturou o fêmur? Não, ela faleceu porque você passou clonazepam para um paciente dormir. Então, assim, olha o quanto pode ser grave uma prescrição mal feita, né? Perfeito, Adna, exatamente então, isso. Tem outras opções, mas a gente deixa para um próximo capítulo. Isso, opções lindas e maravilhosas, perfeito. Exato. Isso mesmo, muito bom, muito bom. Então, e os antidepressivos, Adna? Então, como que a gente vai realmente tratar a depressão? Com os antidepressivos, que também são famosos, são muito conhecidos. E eu estou até aqui pensando também nessa palavra antidepressivos, e muitas vezes as pessoas falam assim para a gente, nossa, o médico me passou um antidepressivo, mas eu não tenho depressão, eu estou tratando ansiedade. É outra confusão que acontece bastante, né? Exatamente. E apesar do nome ser antidepressivo, é uma medicação que vai atuar naquelas substâncias químicas que a gente já conversou em outros episódios e que a gente está conversando hoje, serotonina, dopamina, noradrenalina, muitas vezes o GABA, o glutamato, e são medicações que tratam tanto a ansiedade como a depressão. E vão ser os responsáveis pelo tratamento na depressão. Exatamente. Eles são os grandes maestros, assim, do tratamento, né? E é interessante porque essa nomenclatura de antidepressivo, antipsicótico, estabilizador de humor, ela tem caído por terra, né? Então, até as últimas atualizações de diagnóstico, até o último livro do Stahl, que é nosso grande... Nós somos fãs dele, né? Que é um grande professor de psicofarmacologia vivo hoje, e eu falo que o que eu sei hoje de psicofarmacologia foi graças a esse homem, né? Ele já traz nessa última edição do livro de psicofarmacologia essas outras nomenclaturas. Por quê? Uma medicação é isso, ela pode ser antidepressiva e ansiolítica. Então, se eu classifico e coloco ela numa caixinha só como antidepressivo, ou, por exemplo, eu vou colocar o lítio como estabilizador de humor. Tá, mas eu posso usar o lítio para potencializar um antidepressivo, né? Então, essas questões confundem muito a cabeça dos pacientes. Então, é importante, no momento da consulta, explicar. Eu sempre digo para o paciente, se você for ler a bula, você vai ver que esse aripiprazol é um antipsicótico, mas ele está associado no seu tratamento depressivo porque ele é um potencializador do antidepressivo. Então, essas nomenclaturas, elas confundem mesmo, né? A população leiga mais ainda, né? Exatamente. Lembrando que grande parte das pessoas não vão se adaptar ao primeiro antidepressivo, não vão ter uma resposta adequada ao primeiro, ao segundo, às vezes até ao terceiro, quarto antidepressivo. Isso. Cerca de 1/3 dos pacientes vão precisar de uma potencialização, de uma associação ou mesmo a troca da medicação. Então, não se assustem, né? É muito comum começar a tratar e não observar uma melhora tão rápida, uma melhora já na primeira tentativa, né? Porque são medicações que têm que atuar. Interessante lembrar isso, Adna, porque são medicações, muitas vezes as pessoas não entendem essa parte, que a medicação, ela tem, o antidepressivo, ela tem que atuar em conformidade com o nosso organismo, né? Então, tem que atuar de acordo com a nossa genética, nosso metabolismo. E o que eu acho muito interessante é a característica dos receptores químicos do cérebro. Então, é como se fossem nossa digital. Cada pessoa tem uma característica de conjunto de receptores que a outra pessoa não tem igual. Perfeito. E isso determina a adaptação, o funcionamento e a resposta do antidepressivo, né? E isso é tão surreal, assim... que muitas vezes os pacientes trazem isso pra gente no consultório, né? Não, porque o fulano tomou tal medicação. Essa medicação pode ser boa pra mim? Isso. Eu sempre digo, não sei, né? Uhum. A gente só vai descobrir testando. Hoje existem testes farmacogenéticos, né? Que a gente consegue estudar um pouco o metabolismo desse paciente para saber qual é mais ou menos uma resposta mais adequada para qual perfil de medicação ou que medicações ele teria, por exemplo, muitos efeitos colaterais que seriam intoleráveis, né? Mas são ainda exames de difícil acesso, né? De um custo muito alto. Então, na prática clínica, é tentativa e erro, né? E uma coisa importante que eu acho que a gente pode colocar também, Camille, no tratamento da depressão,
colocou, por exemplo, eu vou dar o exemplo do SUS, porque eu gosto muito de pensar que se você sabe medicar no SUS, você sabe medicar em qualquer lugar, né? Exatamente. Então, por exemplo, você medicou com 20 miligramas de fluoxetina um quadro depressivo ansioso. Esse paciente volta 50% melhor, ele teve uma resposta, ele não teve uma remissão. Então, você não vai trocar a medicação porque ele não teve resposta completa. Você vai potencializar, aumenta a dose. Diferente de, por exemplo, um tratamento de uma hipertensão, que a gente vai associando antihipertensivos, na medicina, na psiquiatria, a gente sobe as dosagens primeiro, se está tendo resposta, claro, para depois pensar nas associações, né? Então, é importante lembrar que as medicações, elas têm dosagens altas que a gente pode usar. Então, 20 miligramas de fluoxetina não necessariamente vai deixar esse paciente bem, mas talvez 60 miligramas deixe ele maravilhoso. Então, precisa saber que existe essa margem de segurança dos antidepressivos, né? Sim, com certeza. Até enfatizando o nosso ilustre professor, o Stahl, eu costumo dizer que ele tem até uma mão pesada, né, para medicar. Ele potencializa bastante a mesma medicação, atingindo, claro, doses seguras, mas que consiga tirar o maior potencial de efeito daquela molécula, né? Daquela molécula. Às vezes a gente conversou no primeiro episódio que se a gente fizer muitas trocas e não potencializar o efeito dessa molécula, a gente pode estar tornando crônico, tornando resistente o quadro, né? Então, temos que tomar bastante cuidado com isso também. Muito sério, né? Muito sério, muito sério. E falando um pouco dos antidepressivos no tratamento da depressão, lembrando também da nossa conversa passada, ficar atento quando esse quadro depressivo vem de um transtorno afetivo bipolar. Ótimo! Né? Porque se a gente usar o antidepressivo direto num transtorno bipolar, só o antidepressivo, a gente pode piorar essa depressão. Eu falo que no mínimo é não melhorar, né? Exatamente, no mínimo. Se der sorte, só não melhora. Exatamente. Porque pode piorar muito essa depressão, pode dar uma virada maníaca, aumentar a impulsividade, aumentar a chance de suicídio. Né? E tanto que os antidepressivos, quando é uma depressão bipolar e a gente não percebeu, não tinha sinais de alerta para pensar numa depressão bipolar e esse paciente volta em mania, como você falou, é um risco muito grande, porque esse paciente ele fica muito vulnerável, né? Porque ele se coloca muito em risco, sem medo. Então, é sempre bom avaliar quando o paciente volta bem demais, né? Hoje mesmo, abrindo um parênteses, tem uma paciente que eu atendo há bastante tempo, ela tem um toque muito grave, e por conta disso, de um toque uma vida inteira, eu tenho consequências de autoestima, autoconfiança, enfim, uma série de coisas. E ela sempre foi muito tímida, ela é bastante fóbica, e aí ela tem vindo cada vez melhor, e aí hoje ela chegou assim, transformada. O cabelo diferente, com lente de contato, cheia de planos, mas me arrepiou de um jeito. Falei, gente, eu acho que eu pesei a mão nesse antidepressivo, essa menina virou. E o toque a gente tem que usar, né? Doses mais altas e tal. Ela tá com 300 miligramas de fluvoxamino. E aí eu fui, conversei com ela, fui avaliando, e aí vi que não era uma virada maníaca. Ela tá, assim, se sentindo bem, acho que na primeira vez da vida dela, assim. E aí chamei a mãe para conversar e perguntar, o que você tem percebido do comportamento? Nossa, tá tudo muito tranquilo, tá muito mais fácil o manejo, ela tá conseguindo se comunicar. Eu falei, que lindo! Foi só uma melhora. Né? Mas a gente fica com medo das melhoras estonteantes, assim, né? Exatamente. E olha que engraçado, Adna, você falando isso, como as pessoas, elas não experimentam. Não sei se é essa palavra, mas é algo bem triste até, eu acho, como é difícil para as pessoas que têm a depressão bipolar, quando elas experimentam a funcionalidade, o bem-estar, a produtividade, né? Então, até a gente que tem essa experiência, muitas vezes fica em alerta, será que virou, Isso. Né? Me fez lembrar uma paciente que eu trato, que tem transtorno bipolar, e ela passou a maior parte da vida dela no episódio depressivo, né? Como grande parte deles, né? E recentemente ela quis marcar uma consulta
comigo, pediu para a Paula, minha secretária, com urgência, porque ela tinha feito uma virada maníaca, falou para a Paula. E a gente conseguiu um horário rápido ali para ela, e ela chegou, ela falou, Camila, eu tô desesperada, eu virei. Falei, calma, né, vamos conversar. Ela falou assim, nossa, meu marido falou que eu virei. E a gente conversando, ela tá na fase mais produtiva da vida dela. Olha isso. Ela tá conseguindo trabalhar. Ela conseguiu montar a microempresa que ela queria há muitos anos. Gente. Terminou o doutorado, então ela só está funcional. Isso, e ficou tanto tempo disfuncional que gerou uma estranheza. Exatamente, ela está conseguindo se organizar, ela está conseguindo produzir. Que legal. Acharam que ela tinha virado. Tá vendo, gente? Linda. Não, sim, e é gostoso de ver esses pacientes melhorando. Por isso que a gente fala muito sobre o quanto a gente precisa estudar, né? Para que esses pacientes sejam bem tratados, que eles consigam ser resgatados. Eu acho que o quadro depressivo, ele tira muito da vivacidade da pessoa, né? Então eu perco essa motivação para qualquer coisa. E aí, voltando, eu acho que para finalizar, Camila, a questão dos benzos, o benzodiazepínico muito mal prescrito, ele vai deixar esse paciente mais apático, né? E é tudo que a gente não quer no tratamento da depressão. Eu quero que esse paciente volte à funcionalidade, que ele fique bem, que ele volte a ser dono da própria vida, né? E não o contrário. Então, os benzodiazepínicos, eles têm que ser nossos aliados e não atrapalhar o tratamento, né? Fica muito lentificado, exatamente, né? Parte motora e psíquica, raciocínio. Exatamente. E, Adna, eu quero lançar uma polêmica aqui pra gente trazer. Meu Deus do céu! Porque você estava falando isso do tratamento, né? Que eu achei super interessante, você falando da paciente com toque e a gente falando da depressão bipolar. Um desafio terapêutico. Gente, o que você acha se a gente trouxer um dia um episódio discutindo pacientes com transtorno bipolar associado a toque? Eu acho maravilhoso. Gente, o quadro mais difícil de tratar. Só para dar uma polêmica. Se a gente vai tratar um paciente com transtorno afetivo bipolar, normalmente a gente não pode usar, né? Normalmente não, a gente não pode usar o antidepressivo isolado. Normalmente, a gente tem que usar os estabilizadores de humor, tomar cuidado com o antidepressivo. Porém, o toque, a gente precisa de doses altas de antidepressivo. Uma polêmica. Não, tanto que esse foi meu medo hoje. A hora que eu falei, não, toque com transtorno bipolar, gente, é uma das maiores dificuldades. E você sabe que você me deu uma ideia. Eu acho que eu vou deixar até o convite aqui para as pessoas, quem estiver nos escutando, nos assistindo. Deixe nos comentários, gente, qual foi um grande desafio terapêutico que você teve, né? Eu acho que isso é legal, né? Até pra gente conseguir trazer isso como, às vezes, discussão de caso clínico, aqui, outras coisas. O que você acha, Camille? Perfeito, adorei a ideia. Então tá ótimo. Adorei, façam seus comentários. Então, encerramos mais um episódio do Psique Podcast. Convidamos você para se inscrever no nosso canal, acompanhar todo o nosso trabalho nas redes sociais e, por favor, nos siga para mais vídeos. Até!